Olá a todos, vamos iniciar neste momento mais um vídeo no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, mas hoje de maneira diferente, não será a respeito das confissões luteranas para hoje, o nosso foco estará no dia especial que a Igreja vive hoje, nesta quinta-feira, celebramos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu trago para vocês um breve devocional com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Se você quiser acompanhar a leitura junto comigo, será de grande proveito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Mas antes, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, aqui estamos para refletirmos na Tua Palavra neste dia especial de ascensão. Envie o Teu Santo Espírito, concede-nos entendimento e que assim possamos de fato celebrar este dia da forma que devemos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O dia de ascensão é um dia que marca um evento meio híbrido, um tanto quanto alegre e ao mesmo tempo difícil. É aquilo que nós denominamos de agridoce, porque os discípulos, eles haviam convivido com Jesus por 3 anos, eles tinham alguém que sempre dava o norte para eles, que era Jesus. E de repente, eles não teriam mais ele presencialmente, visivelmente, melhor dizendo. Porque a presença de Cristo sempre, ela está conosco. Jesus sempre está conosco, porque ele é Deus e Deus, ele é onipresente, mas não visivelmente. E os discípulos tiveram esse privilégio. Como nós podemos entender esse dia? Vamos fazer a leitura e aí depois nós passamos por cada parte importante que julgarmos importante para refletirmos da melhor forma neste dia. Diz lá o texto de Atos 1, 1 a 11. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem, até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o primeiro trecho que eu quero parar um pouquinho para nós refletirmos antes de irmos para o ápice desse texto de hoje, onde nós teremos a ascensão. Quando nós lemos lá prezado Teófilo, nós sabemos que o livro de Atos ele foi escrito para Teófilo inicialmente. E quem é Teófilo? Nós não temos grandes informações. Sabemos que era alguém que era cristão, que conhecia o autor de Atos. E quem é o autor do livro de Atos? Aí se nós retornarmos lá no início do Evangelho de Lucas, nós veremos a mesma saudação, prezado Teófilo, lá em Lucas 1, versículo 1. Portanto, Lucas escreve Atos, Lucas escreve Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreve Atos. E aí por isso que ele diz lá, no primeiro livro eu escrevi que o que Jesus fez, o que ele ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia que ele foi levado para o céu. E se vocês observarem lá em Lucas 24,
Lá em Lucas 24, que é o último capítulo do Evangelho de Lucas, nós temos exatamente isso. Jesus é levado para o céu. Esta narrativa. E aí, Lucas está falando aqui que Jesus deu instruções aos seus discípulos, que ele prometeu enviar o Espírito Santo, mas que inicialmente, logo depois da morte de Cristo, Jesus vai aparecer por cerca de 40 dias aos discípulos, vai continuar ensinando, vai continuar ali com eles, mas não diariamente com eles, né? Ele apenas vai fazer algumas aparições. Só que Jesus vai dar uma ordem muito importante. Não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. Para que isso? Para que o Espírito Santo? Para que ser batizado no Espírito Santo? Qual era a necessidade que os discípulos tinham disso? Nós veremos na sequência do texto. Você já sabe, né? Você já pode dar essa resposta, mas nós veremos de uma forma mais contundente na sequência do texto. Vamos ler agora dos versículos 6 a 11 e depois eu faço alguns apontamentos, ok? Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E aqui eu preciso parar. Os discípulos já tinham testemunhado os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, já tinham ouvido que ele era o Messias, já tinham presenciado o seu sofrimento, sua prisão, sua condenação, seu açoite, sua morte, sua crucificação, o seu sepultamento. No terceiro dia ele ressuscitou e eles não tinham dúvida nenhuma que Jesus era o Messias, mas para eles ser o Messias significava que Jesus iria devolver o poder a Israel. Israel havia perdido seu poder para os romanos. E para os discípulos era isso. Eles ainda não haviam entendido nada. Eles ainda não haviam entendido qual era o papel que eles teriam dali em diante. E aí Jesus vai pegar eles pela mão e vai explicar. Jesus respondeu no versículo 7: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aqui nós estamos no versículo 8, que é o versículo chave para entendermos não apenas este devocional, não apenas o capítulo 1 de Atos, mas todo o capítulo de Atos e a função da igreja e a nossa função como cristãos. Você tem dúvidas sobre o que você está fazendo aqui? Você tem dúvidas sobre o que deve fazer como cristão? Leia Atos 1, versículo 8, onde nós temos o seguinte: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra, até nos confins da terra, conforme outra tradução. Vejam que há uma ordem, uma sequência do lugar mais próximo para o mais distante. Jerusalém, Judéia, Samaria e para os confins da terra, para todos os lugares. É por isso que os apóstolos, os discípulos, a igreja vão receber o Espírito de Deus. É por isso que você e eu estamos aqui, para sermos testemunhas de Cristo. Pô, pastor, mas vai ser difícil pagar uma passagem lá para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, e aquele povo vive em guerra, é uma loucura. Você entendeu? Jesus não está dizendo para a gente ir para Israel agora, né? Jesus está dizendo que nós fomos chamados por Ele para sermos suas testemunhas em nosso lar, Jerusalém, em nosso bairro, na Judéia, em nossa região ou cidade, Samaria, e até os confins da terra, aonde nós alcançarmos.
E hoje, com as tecnologias, com a internet, conhecemos pessoas de outros lugares, fomos chamados para sermos testemunhas onde estivermos, onde pudermos alcançar. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. E aqui entra a ascensão. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Imaginem a cena: Jesus subindo para o céu, os discípulos lá com olhos fixados, Jesus indo, até desaparecer. E eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Vocês o viram subir visivelmente, ele voltará visivelmente. Parem de olhar para o céu, não é momento de ficar olhando para o céu. Arregassem as mangas, comecem por Jerusalém, vão até a Judéia e a Samaria e para os demais lugares da terra. Testemunhem tudo o que vocês viram e ouviram, que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Ele sobe para os céus, mas o que ele está fazendo lá, pastor? O que o dia da ascensão marca? Por que é importante celebrarmos este dia? Por que ele é agridoce? Jesus não foi para o céu para descansar. A Bíblia diz que ele foi preparar morada. A Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, que Jesus reina já agora. E que Jesus, ele não nos deixou aqui à toa. Nós temos uma missão muito clara, que já vimos no texto. Enquanto ele não retorna, arregacemos as nossas mangas. Recebemos o Espírito Santo para proclamarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É claro que queríamos já estar face a face com Jesus, como os apóstolos tiveram esse privilégio. Ainda não estamos, mas logo mais estaremos. No entanto, todas as vezes que estudamos a sua palavra, que recebemos o sacramento do altar, que lembramos que fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo, lembramos que Cristo está conosco e que assim podemos proclamar por onde estivermos que Ele é Rei, que Ele governa e que Ele voltará visivelmente, assim como Ele partiu visivelmente, para julgar vivos e mortos, para buscar os seus seguidores e para dar continuidade aí de maneira plena ao seu reino. Espero que nós tenhamos discernimento e sabedoria para vivenciarmos este período. E aí eu trago 3 questões para você meditar e refletir ao final deste breve devocional antes da nossa oração. Você tem buscado mais respostas ou melhorado o seu relacionamento com o Espírito Santo? De que forma eu posso fazer isso, pastor? Ora, buscando alimento na palavra, buscando o sacramento, orando a Deus. E se nós estamos firmes, edificados, iluminados pelo Espírito de Deus, nós podemos dar prosseguimento à missão que Jesus nos confiou. Como você tem testemunhado a Cristo? Ah, pastor, veja bem, eu acho que eu não tenho testemunhado. Discordo, você tem testemunhado. Eu não sei se bem ou mal, mas você tem testemunhado. Porque se você é cristão,
De uma forma ou outra você está testemunhando. Mas é bom que você esteja testemunhando bem, certo? Em palavras, em atitudes, levando Cristo para todos. Se não está testemunhando bem, é hora de mudar. É hora de se arrepender. É hora de ser convertido. E por último, onde você tem fixado o seu olhar? Como nós vimos, os discípulos estavam fixando o olhar deles para Jerusalém, para que Jesus resolvesse os problemas que eles tinham terrenos. E depois, quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram fixando seu olhar para o céu, enquanto Jesus se dispersava. Mas não era momento deles ficarem olhando para o céu. O que este texto implica para nós? O que a ascensão implica para nós? Não é momento de nós ficarmos fixados em nós, nos nossos interesses terrenos. Não é momento de nós ficarmos fixados para o céu, no sentido, vem logo Jesus, vem logo resolver os meus problemas, acaba com o meu sofrimento e me leva para o céu, no escapismo. É momento de nós fixarmos o nosso olhar na obra que o Espírito Santo tem a realizar por meio de nós, a sua igreja. Fixarmos o nosso olhar no nosso próximo, nas suas necessidades, naqueles que ainda não creem como nós. E se fizermos isso, seguramente estaremos compreendendo não apenas intelectualmente o dia da ascensão, mas na prática, o que significou Jesus ter subido aos céus. Espero que tenha sido de boa compreensão este devocional. Vamos concluir com uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, hoje é dia em que a Igreja Cristã celebra a ascensão de Cristo. Nem sempre temos oportunidade de nos reunirmos em culto para lembrarmos deste dia da forma mais adequada. Mas assim, por meio digital, online, já é alguma coisa, Senhor, pois não podemos deixar este dia passar em branco. É um dia de grande importância para nós, cristãos, onde nós lembramos que Jesus foi preparar morada, onde nós lembramos que Jesus reina, Ele está à destra do Senhor, onde nós lembramos que Cristo Jesus não nos deixou aqui para ficarmos à toa, pensando em nossas necessidades terrenas, ou para ficarmos esperando o seu retorno sem fazermos nada. Mas nos lembramos de que temos uma missão a cumprir. Auxilia-nos, Senhor, a levarmos o teu amor e o teu perdão, testemunhando de forma adequada, por palavras e ações, que somos teus filhos e que somos discípulos de Cristo. Por tudo isso, queremos orar, pedir e agradecer em nome de Cristo Jesus, aquele que subiu aos céus, mas que continua conosco por meio da palavra e do sacramento. Amém. É isso, caro irmão, cara irmã. Eu espero que tenha sido de proveito para você, como foi para mim, meditar neste dia tão especial da igreja, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida para que você, de fato, siga os passos de Jesus e leve exatamente o amor e o perdão. Até a próxima.